Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro, a rodada número 10, a vitória do Cruzeiro aí sobre o Fortaleza. Vamos conversar um pouquinho sobre esse jogo, falar aí um pouco da perspectiva do Cruzeiro. Acho que no início do campeonato, no início da temporada, né, tinha um Cruzeiro que foi eliminado ali pelo América, tinha uma crise muito grande em cima de uma expectativa, né? Ali você tinha ali vários jogadores que chegaram e ali a gente teve a saída ali principalmente do Dudu do elenco, né? E aí passou por altos e baixos, passou por alguns momentos, demissão de treinador e finalmente a gente está vendo agora o Cruzeiro, me parece que deslanchando aí no Brasileiro. Parece que não é algo momentâneo, mas que vai continuar aí esse time com esse bom futebol. Vamos conversar sobre isso nesse vídeo de hoje, mas antes se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, falando da 10ª rodada, o Cruzeiro jogou lá na Arena Castelão contra o Fortaleza. E o Fortaleza era uma equipe que eu até esperava que fosse desempenhar um pouco melhor aí nesse brasileiro, né? Pelo menos depois daquela vitória de 5-0 sobre o Juventude, que apesar de ser um time que vai brigar para não cair, mas no brasileiro a gente sempre tem jogos aí difíceis e venceu com muita autoridade, na Libertadores também venceu, enfim. Na minha perspectiva, o Fortaleza iria fazer um campeonato melhor. No entanto, é preciso lembrar que isso já aconteceu em outros anos, o Fortaleza não começar muito bem, e daí ao longo da competição ali, eles conseguirem evoluir, né, e alcançar uma posição melhor no campeonato. O Fortaleza é o time que tem um treinador com mais tempo ali no comando, né, o Vojvoda. São bastante temporadas aqui que ele está no comando do Fortaleza. Então tem um conjunto, né? Tem uma equipe boa ali e pode sim tentar ainda fazer alguma coisa na temporada, né? Apesar de ter sido lá eliminado na Copa do Brasil, perdeu o Campeonato Cearense para o seu maior rival lá, né? O Ceará. Então fica sempre aquele questionamento ali. Mas o Vojvoda tem muito crédito, né? Inclusive depois ali do jogo contra o Cruzeiro ele não quis falar com a imprensa, né? Falou que não estava em condições de falar naquele momento. Foi uma vitória assim muito impactante do Cruzeiro. Eu estava pegando aqui alguns números aqui em relação ao Cruzeiro, né? Me parece que a última derrota do Cruzeiro foi contra o Palestino pela Copa Sul-Americana, né? E aí já são 9 jogos, né, que o Cruzeiro não perde nessa trajetória. Aí teve um empate contra o Mojuque Runa, acho que jogando no Mineirão, acho que jogando fora de casa, né, no Mineirão, eles foram derrotados, e também um empate contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. E aí foram praticamente aí são 7 vitórias, né? Venceu o Flamengo nessa empreitada aí, e 2 jogos da Copa do Brasil com o Vila Nova lá, que o Cruzeiro também venceu, né? E aí no Brasileiro foi o Vasco, o Sport e o Fortaleza que o Cruzeiro venceu. Bom, a gente vê assim que no início parecia ali que tá no G4 ali, mas ao longo da temporada aí vai cair. Mas já estamos na 10ª rodada, já tem uma certa quantidade aí de jogos, né? E pelo que a gente tem visto aí dos adversários, o time do Cruzeiro tem se mostrado um time muito equilibrado, né? E acertou muito o Jardim de afastar lá o Dudu do elenco, né? Funcionou bem, colocou o Gabigol no banco, né? Então o Caio Jorge jogando ali está funcionando muito bem. Queria tentar aqui colocar também o time aqui do Cruzeiro para a gente ver como que jogou aqui nesse jogo contra o Fortaleza, para a gente entender aqui um pouco melhor como que funciona aqui esse time do Cruzeiro. E eles jogam com o Cássio no gol, né? Na lateral direita o William, na defesa ali Bruno, Villalba e Kaique na lateral esquerda, no meio campo o Leonardo Silva, né? O Romero também ali fazendo os 2 de volante, e aí
Marquinhos, Gabriel Barbosa e Christian, e mais avançado ali o Caio Jorge. E nos últimos jogos o Gabigol estava até no banco e entrando, né? Nesse jogo o Gabigol atuou, inclusive deu assistência, né? Deu 2 assistências ali e jogou muito bem. Então tem funcionado bastante, é um time muito equilibrado esse time do Cruzeiro, por enquanto tem funcionado muito bem. Se a gente for pensar, é um grande time, é um timaço, acho que não. Está muito abaixo, né, do que é ali Palmeiras e Flamengo, né? Eu acho que nem se compara, mas a gente tem visto um brasileiro marcado aí por altos e baixos, né? Do Palmeiras, que até então era o melhor time, na imprensa se cogitava, né? Aqueles mais entusiasmados já falavam lá que o Palmeiras, se ganhasse do Flamengo, seria lá, já poderia entregar a taça, que ninguém mais alcançaria o Palmeiras, e saiu derrotado, né, para o Flamengo jogando em casa. Então, assim, é um campeonato de muito equilíbrio. E no começo o Cruzeiro está acumulando pontos aí, o que é algo muito bom, que isso no final pode pesar, né? Esse time do Cruzeiro também pode oscilar. E aí a gente vendo no meio da tabela, né, equipes que poderiam ali disputar o título, né, que tinha uma expectativa que fosse disputar o título, não tão muito bem no campeonato. Como exemplo, eu coloco aí o Internacional, o Bahia também tinha uma certa expectativa, né, porque investiu pesado aí para essa temporada, né, e não tem funcionado bem. Então acho que esse time do Cruzeiro tem potencial aí de disputar Libertadores, né, pelo menos uma vaga de Libertadores até o final. O título pode até ser, mas assim, pode até disputar até o final, mas acho difícil ganhar, né? Pode estar ali com chances matemáticas de ganhar, mas acho que efetivamente difícil. Outra coisa acertada também, na minha opinião, é a questão lá da eliminação da Sul-Americana, que o Cruzeiro não colocou foco nessa competição, o que aqui no Brasil para a gente ainda, isso é algo que a gente ainda não aceita muito bem isso. Geralmente se vai entrar ali para disputar, tem que ganhar e tal, e ganhar todos os campeonatos que está disputando, mas fisicamente não é possível, né, você ter um time ali que vai bem na Copa do Brasil, vai bem na Libertadores, vai bem no Brasileiro, isso não tem como. E aí o Cruzeiro foi eliminado lá na Sul-Americana, então ele já diminui ali a carga de jogos, né, só tem jogos da Copa do Brasil e do Brasileiro, então fica mais fácil ali de administrar esse elenco, né, de focar apenas no Brasileiro, porque o futebol hoje é muito físico, né, o desgaste é muito grande, né, e se o jogador não esperar ali 72 horas ali para recuperar, o desempenho não é o mesmo, né? E a gente tem visto aí no campeonato, na Copa do Brasil, né, no futebol brasileiro, equipes de Série C aí, de Série B, aprontando para cima de equipes de Série A, né? O Atlético Mineiro jogou contra o Maringá, né, pela Copa do Brasil, e teve muita dificuldade, principalmente ali no primeiro tempo. O Maringá fez uma marcação homem a homem, e chegou um momento que os zagueiros do Atlético precisavam ir para o ataque para aliviar um pouco essa marcação. Então, são situações ali que estão sendo comuns ali no futebol brasileiro, né? Às vezes ali tem uma eliminação, como o caso do Fortaleza, né? Foi eliminado pelo Retrô, que, se eu não me engano, está na 3ª divisão do brasileiro, né? Então os jogos eles se equilibram pela parte física, né? Então, se um time está bem treinado fisicamente e o outro também, essa parte se equilibra. E aí o diferencial vai ser o talento ali individual dos jogadores, né? Que você vê ali que esses times que têm esses talentos a mais, como Palmeiras e Flamengo, no caso, vão aí fazer a diferença. Eu queria também colocar aqui a classificação aqui do Campeonato Brasileiro, né? Pelo menos o G4 aqui. O Palmeiras continua líder, apesar da derrota lá para o Flamengo, com 22 pontos. O Flamengo tem 21. E o Cruzeiro chegou a 20 pontos depois dessa vitória, colou ali nessa parte de cima, né, junto também com o Red Bull Bragantino, que está ali com 20 pontos. Então, uma surpresa aí, na minha opinião, Cruzeiro e Red Bull Bragantino, pelo menos nesse início de temporada, né? Depois o brasileiro vai parar, né, daqui a, se eu não me engano, 3 ou 4 rodadas, e aí vai voltar só depois do Mundial. Então as coisas vão mudar aí nesse período, né? Porque as equipes vão fazer meio que uma pré-temporada, né? Então acho que a coisa vai ser diferente, né? A gente vai ter esse campeonato antes aí dessa parada, e pós essa parada acho que a coisa vai ser diferente.
Bom, o Cruzeiro muito bem, com expectativa boa de chegar aí na Libertadores, na minha opinião, nessa temporada. Deixe aqui nos comentários aí sua opinião. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.